Bom, pessoal, essa questão mostra o motor de Stirling. E aí, diz que é um sistema que regenera o ar quente em um ciclo fechado. Fala que as transformações que ocorrem nesse motor podem ser representadas idealmente pelas etapas. Daqui a pouquinho nós vamos ler uma por uma. Mas olha o que ele pede. Faça um diagrama, pressão pelo volume, para essas etapas do motor de Stirling. Então, vamos colocar aqui já o eixo do nosso diagrama. O eixo é de pressão no eixo Y, volume no eixo X. E aí olha o que ele fala na primeira etapa. Ele fala assim, ó, o gás é aquecido a um volume constante. Então, se ele é aquecido, a temperatura vai aumentar. E se o volume é constante, quando a temperatura aumenta, a relação que ela tem com a pressão é de duas grandezas diretamente proporcionais. Então, se a temperatura aumenta, a pressão aumenta, desde que o volume seja constante. Isso no gráfico vai aparecer assim, ó. Vai ter que mostrar um aumento da pressão. A temperatura realmente não aparece nos eixos, então ela é algo que vai ser inferida da leitura do gráfico. E o volume tem que ser constante. Então, do início para o fim da transformação, o volume não pode variar. Então, tem que ser uma reta na vertical. Até o fim da transformação, a gente tem que observar um aumento da pressão. Nós vamos colocar a seta para indicar para quem lê o gráfico que o sentido da transformação é de baixo para cima. Pressão mais baixa termina com pressão mais alta. O volume constante. E se o volume está constante, a pressão aumentou, a pessoa que está lendo vai conseguir inferir que a temperatura vai ter que aumentar. Pois em segunda etapa, o gás se expande a uma temperatura constante. Como aqui não dá para ver temperatura, eu vou ter que pensar no que significa a palavra expansão. Expansão significa que está havendo um aumento do volume. Só que se a temperatura está constante, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Isso indica para nós que um aumento do volume reduz a pressão. Então no gráfico eu vou ter que mostrar uma redução da pressão e um aumento do volume. Quando a temperatura é constante, a gente vai ter que lançar mão de uma isoterma, que vai mostrar a ocorrência de duas grandezas que se relacionam de modo inversamente proporcional. E o formato seria esse. O ramo de uma hipérbole equilátera. Aqui no formato digital fica mais complicado de fazer algumas curvas com um pouco mais de perfeição. Mas essa seria a ideia das grandezas inversamente proporcionais descritas por um gráfico. Agora nós vamos mostrar a terceira etapa. O gás é resfriado a volume constante. Então, outra transformação a volume constante, só que agora com resfriamento, com redução de temperatura, que é proporcional à pressão. Então, a pressão vai ter que diminuir novamente. Então, do fim da segunda etapa, a gente dará início à terceira etapa, que vai ser uma reta na vertical novamente, só que agora com a seta de sentido de transformação apontando para baixo, para indicar que do início da terceira para o fim da terceira, a pressão diminuiu. Não dá para verificar de modo direto, mas de modo indireto, se o volume manteve-se constante com a redução da pressão, é porque a temperatura reduziu. Então, até agora nós temos as etapas 1, mostrada por esse primeiro segmento, 2, mostrada por essa isoterma, por esse ramo de hipérbole equilátera. E essa linha vertical 3, esse segmento, mostrando a terceira etapa da transformação. Falta a última. A última mostra que o gás se contrai a uma temperatura constante. Contração significa reduzir o volume, que, por estar numa transformação isotérmica, temperatura constante, e por ser uma grandeza inversamente proporcional à pressão, a gente conclui que a pressão vai ter que aumentar. E aí nós vamos mostrar novamente uma outra isoterma para fechar esse ciclo do motor de Stirling, que vai ligar o fim da terceira etapa com o início da primeira etapa, gerando a isoterma que vai representar a transformação da quarta etapa. Então esse é o gráfico que ele esperava que fosse apresentado para resolver essa questão.